Governo Bolsonaro aposta na atualização do Bolsa Família para recuperar a popularidade. Especialistas avaliam um novo programa como sendo insuficiente. Volta às aulas evidencia a desigualdade entre escolas privadas e públicas durante a pandemia. Falta de estrutura e material adequados para o retorno às aulas presenciais são alguns dos motivos. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. O isolamento imposto pela pandemia de Covid-19 restringiu o convívio social das pessoas. Nós, adultos, sentimos o impacto dessa mudança diária com outras pessoas, mas ainda assim conseguimos lidar com essas mudanças de forma mais branda. Já as crianças sentem os impactos desse afastamento de forma diferente. A falta de convívio escolar, encontros familiares e experiências de lazer afetam diretamente o equilíbrio e o desenvolvimento dos pequenos. O desenvolvimento da fala é apenas um dos diversos reflexos que a pandemia trouxe para o universo infantil. Confira agora uma reportagem que aborda o tema. Nacional. Atraso na fala, perda motora, ansiedade e até depressão. Esses são apenas alguns sintomas que as crianças estão tendo por consequência do isolamento social na pandemia e o pouco convívio com outras pessoas. A Fernanda é mãe da Maria Luísa e da Rafaela, de 8 e 6 anos, respectivamente. E segundo ela, os desafios foram muitos desde o início da crise sanitária no Brasil. As crianças tiveram que se adaptar em fazer silêncio, não poder brincar, não poder conversar. Mesmo sendo adaptáveis a novas realidades, crianças estão em constante desenvolvimento, o que as torna vulneráveis a sofrerem consequências graves em aspectos cognitivos, físicos, sociais, linguísticos e emocionais. Além dessas perdas, acontece também o surgimento de transtornos, como conta Fernanda. A Rafaela, a menor, ela passou a ter mais hábitos de comer besteira, e aí ela tinha que fazer silêncio, porque a irmã estava tendo aula online, o pai trabalhando pelo computador, a mãe trabalhando pelo computador, e ela tinha que fazer silêncio. Então eu percebia por várias vezes que ela dormia bastante e passou a comer bastante. Nisso eu percebi que ela teve um ganho de peso muito grande. A psicoterapeuta infantil Maria Luísa Fará sabe que essa é uma realidade de muitas crianças diante do contexto atual. Segundo ela, houve um aumento de queixas dos pais por notarem maior agitação, agressividade, insônia e pesadelos nas crianças. As crianças elas precisam desse contato para desenvolvimento físico, psicossocial, né? Quando isso não acontece, existe uma defasagem nesse processo de desenvolvimento. As crianças precisam interagir com outras para desenvolver a empatia, elas precisam do contato com outras pessoas para desenvolver a cognição, enfim, para o desenvolvimento o contato é muito importante. E, evidentemente, que nesse período de isolamento social, isso tem ficado com uma grande defasagem, né? Ainda há muita expectativa para o retorno total das aulas presenciais nas escolas do país. Alunos ansiosos, pais aliviados e apreensivos e professores que estão buscando se adaptar com a nova realidade. O retorno presencial tem evidenciado disparidades entre o ensino público e o particular. Enquanto escolas particulares receberão 100% dos alunos, as públicas ainda farão rodízio de presença entre os estudantes. Esse exemplo reforça a situação das desigualdades que marcam a qualidade de educação durante a pandemia no Brasil. Veja a reportagem de Nayata Wani. Trilhos do Brasil. Foi o kit que nos deram no começo de aula. 2 máscaras, canetão, mas cadê o apagador? Viu? Ó. Cadê? Tá reformando, ventilador, as câmeras, não tem nada. O vídeo é do professor da rede pública do Rio de Janeiro, Lucas Arcanjo. Ele nos mostra a realidade do retorno presencial do ensino nas escolas públicas. De acordo com o levantamento da entidade Vozes da Educação, 11 estados brasileiros já retornaram às aulas presenciais
e a previsão é de que todos os estados voltem até setembro deste ano. Porém, o cenário deste retorno se mostra desigual entre escolas particulares e públicas. Enquanto as redes privadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, já permitem a presença de 100% dos alunos, uma pesquisa da União dos Dirigentes Municipais de Educação apontou que cerca de 40% das escolas públicas não têm nem protocolo de segurança sanitária para a volta. Fator que preocupa Danilo Heitor, professor da rede pública e privada em São Paulo. Acho que as duas redes reforçam a desigualdade social que existe fora da escola. Enquanto as famílias da rede pública nunca deixaram de trabalhar e com isso estão muito mais expostas ao vírus e consequentemente tem na escola um fator exponencial de contaminação, grande parte das famílias das escolas privadas conseguiu cumprir boa parte ou toda a quarentena em casa. Sem falar na vacinação, onde a cobertura até agora é muito maior nos bairros centrais do que nas periferias. Aliado ao governo de Bolsonaro, Arthur Lira, além de engavetar diversos pedidos de impeachment e ignorar ações irregulares do presidente, continua buscando passar a boiada adiante. Mesmo depois da rejeição da PEC do voto impresso pela comissão especial, o presidente da Câmara dos Deputados marcou a votação da proposta no plenário da Casa para amanhã, dia 10 de agosto. Miguel Stedley avalia as últimas articulações de Lira. Confira. Embarque imediato. Ninguém voltou do recesso parlamentar tão à vontade quanto Arthur Lira. Com linha direta com a Bovespa, tendo imposto uma reforma ministerial e contando com total desinteresse ou incompreensão de Jair Bolsonaro por qualquer assunto de adulto, Arthur Lira exerce um verdadeiro semipresidencialismo, sentindo falta apenas da faixa presidencial. Em uma semana, Lira promoveu mais retrocessos do que o governo no semestre inteiro. Aprovou um projeto de lei que regulariza a grilagem, abriu caminho para a privatização dos Correios e ainda promete aprovar em pouco tempo as reformas administrativas e tributárias. Com os desejos da Faria Lima sendo atendidos em dia, Arthur Lira tem tempo para se dedicar aos seus projetos pessoais. Uma revogação por completo de todo o Código Eleitoral, instituindo o distritão, afrouxando as leis e as punições. A única sombra no horizonte de Arthur Lira parece vir do Senado, onde Rodrigo Pacheco não dança exatamente na mesma música e onde o governo é minoritário, tanto no plenário quanto na CPI. Auxílio Brasil. Esse é o nome do novo programa que Bolsonaro pretende criar na tentativa de resgatar a popularidade que vem perdendo durante o seu governo. Parece algo novo, mas o programa nada mais é do que uma continuidade do Bolsa Família. A medida provisória que foi entregue hoje no Congresso Nacional não apresenta valores de repasse, o número de beneficiários ou a indicação de fontes orçamentárias para bancar o aumento das despesas com o projeto. Nesse sentido, Afonso Bezerra conversou com Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, para analisar a proposta do governo Bolsonaro de alterar o programa Bolsa Família e criar um novo, com o nome de Auxílio Brasil. Bem-vindo, Leandro. Olá, um prazer estar com vocês aqui do Central do Brasil. Leandro, o presidente Bolsonaro enviou ao Congresso a proposta de ajustes no Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil, que nada mais é do que uma atualização do programa em vigor. Você poderia nos explicar o que o governo está propondo com esta atualização? O governo está fazendo algo no afogadilho, às pressas, praticamente ao final do ano, para quem lida com gestão pública, que é reformar o Bolsa Família no sentido de ser um programa permanente. O auxílio emergencial, todo mundo já sabia que tinha uma hora para acabar, né? Mas o governo ficou ensaiando essa mudança ao longo de muito tempo, discutiu pouco com a sociedade civil e agora envia essa MP, uma medida provisória, que, portanto, já tem validade desde o dia que foi apresentada, para transformar o Bolsa Família em um programa que, primeiro, permita ser pago em um patamar e um benefício mais alto ainda esse ano.
o que é bom, porque o programa precisava mesmo de reajuste, e isso já é identificado por muita gente há bastante tempo. Mas ele cria um monte de outros mecanismos que talvez não fosse o caso de estarem nessa proposta, como a criação de Bolsa Atleta, Bolsa de Iniciação Científica e até mesmo a relação do benefício do Bolsa Família com o sistema financeiro, oferecendo crédito consignado e assim por diante. Leandro, quais são as limitações e as fragilidades desta proposta do governo? A primeira delas é que o governo não crava um valor sobre quanto vai ser esse novo auxílio, né? Não está descrito no texto da medida provisória quanto é que vai ser pago, qual vai ser a linha de pobreza, de extrema pobreza, né? E quanto que cada família vai receber, inclusive quantas novas famílias estarão no programa daqui para frente. Então essa é, sem dúvida, a discussão que vai pautar nos próximos dias, né, o tema dessa MP. Nós achamos que existem, por exemplo, alguns critérios que precisam ser atendidos. No Bolsa Família tem mais de 2 milhões de famílias na fila, já faz mais de um ano, né? Então seria preciso deixar mais claro quais são os novos valores para saber se esses problemas estarão resolvidos. A filosofia econômica do governo Bolsonaro nunca viu com bons olhos os programas de transferência de renda, mas agora opera um esforço político para conseguir aprovar o Auxílio Brasil. O que mudou na perspectiva do governo? Sem dúvida, o calendário eleitoral impacta sobremaneira, né, a opinião do atual governo, que não é só do atual governo. Essas pessoas que estão lá, elas passaram décadas falando mal de programas desse mesmo tipo, o presidente é o primeiro deles, né? Mas eu acho que, primeiro, o auxílio emergencial ele se comprovou como uma medida efetiva de proteção social e de sustentação da economia. Então isso ajudou a convencer setores da sociedade, não só do governo, mas da sociedade que acham que isso é importante, né? E, em segundo lugar, sem dúvida, o calendário eleitoral. Lembrando que no ano que vem não poderia ter reajuste ou criação de programas desse tipo por conta da eleição. Com base nos estudos da Rede Brasileira de Renda Básica, como o Bolsa Família, Leandro, poderia ser ampliado de forma satisfatória e eficiente? O Bolsa Família ele é uma espécie de programa com o qual todos os outros programas de transferência de renda no mundo se comparam. Por quê? Por conta do sucesso dele, né? É óbvio que depois de 17 anos que ele existe, poderia ser melhorado. Nós temos algumas opiniões na rede, por exemplo, de que ele deveria ser mais individual, atender mais pessoas, né? Tirar, por exemplo, algumas travas que levam ao cancelamento e ao bloqueio de benefícios de famílias que muitas vezes não conseguem acessar um serviço público. A ancestralidade de um artista paraense que se uniu ao processo de produção da farinha de mandioca lá no Pará e que transformou esse processo em uma performance. Paulo César Júnior traz memórias familiares e culturais e apresenta em forma de arte. O artista ilustra a realidade de inúmeras famílias da região de Bragança, no estado do Pará, a partir da origem do trabalho no campo. Vamos conferir. Parada Cultural. Entre o veneno e a cura existe a nossa vida, os nossos desejos e principalmente o amor ou o ódio que nos guia para o futuro. A videoperformance Mani surge da necessidade de falar sobre minhas raízes e da ancestralidade de muitas famílias do município de Bragança do estado do Pará, que têm ou tiveram o cultivo da mandioca e dos seus derivados produtos como fonte de renda, alimentação e saber. Nesse trabalho realizado pela Correnteza Produções, trago imagens poéticas e relatos orais que mostram as relações afetivas, familiares e ancestrais que envolvem essa manufatura. Recentemente, a partir de um trabalho coletivo de instituições locais, a farinha de Bragança se tornou um selo de indicação geográfica reconhecido pelo INEP que pode ser utilizado por produtores familiares e empresas que produzam farinha no município de Bragança e alguns municípios do entorno. Mani se torna também uma videoperformance que é um símbolo, uma maneira de comemorar essa conquista e reconhecimento desse patrimônio material do povo bragantino. O programa Central do Brasil desta segunda-feira está terminando, mas antes eu aproveito para dizer que também estamos no Instagram. Segue, curte e compartilhe o nosso conteúdo. O Central do Brasil fica por aqui, eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.